Eu queria introduzir aqui o seguinte: o Ricardo Capelli, que é um colunista aí que sempre está escrevendo para o Brasil 247, para o site do Vermelho, ele é do PCdoB, inclusive tem cargo aí no governo do Maranhão. Ele publicou aqui no dia 11 de dezembro, no seu Facebook, eu não sei se esse artigo também está publicado em algum outro canal, em algum site, algum jornal, né? Um artigo intitulado Adeus Lenin. E o Capelli, ele defende, ele se tornou aqui oficialmente um porta-voz dos setores do PCdoB que defendem mudar o nome do partido, que significa, na verdade, assim, tirar o nome comunista, né? E tirar também a foice e o martelo dos símbolos do partido, coisa que já no ano passado, né, já tinha acontecido, né? Eles criaram um movimento chamado Comuns e o Movimento 65, que era uma maneira aí também já de caminhar para nesse sentido aí. E agora o Capelli defende abertamente que o partido deveria mudar de nome, acabar com esse negócio de foice e martelo, e ele critica aqueles que são contra isso, como dogmáticos, aquela coisa, né? Dogmáticos, estão presos aí ao século XIX, etc. e tal. E, bom, um dos argumentos... Bom, eu vou entrar num dos argumentos dele, mas antes eu queria só passar aí primeiro para você comentar essa questão geral aí da mudança de nome e dos símbolos aí do PCdoB, né? Não que a gente ache que o PCdoB realmente é um partido comunista, mas prova inclusive isso daí, né? Essa tentativa de mudar o nome. Uma questão, acho que prévia, é importante entender o seguinte: o PCdoB ele se apresenta da seguinte forma, como se ele fosse o partido criado em 1922. Porque em 1922 o que aconteceu é o seguinte, Henrique: a sigla era PCB, mas se lia PCdoB, certo? Porque o nome, né, o PCB era como uma seção da Internacional Socialista e tudo mais. O que acontece é o seguinte: no Brasil, quando teve, em 1947, a perseguição ao PCB, o PCB alterou a maneira de falar do partido e alterou para Partido Comunista Brasileiro, com o sentido de tentar evitar a perda do registro. Não conseguiu, mas ficou aí dessa forma. A partir, inclusive, da crise do stalinismo, né, o que nós vamos ver no curso, né, a questão do relatório de Khrushchevsky em 56, você vai ter uma divisão em vários partidos comunistas do mundo. Aqui no Brasil, a direção do partido, a direção central do partido, era formada por João Amazonas e outras figuras que eram, vamos dizer assim, do setor stalinista, uma burocracia stalinista. O outro setor, o majoritário, ligado a Luiz Carlos Prestes, também era stalinista, entendeu? Só que o setor que estava preso, né, aqueles símbolos, aquela dogmática, ao controle do aparelho, eles mantiveram o nome PCdoB, mantendo aquela alternativa. Só que o desenvolvimento do PCdoB é um desenvolvimento historicamente bastante, vamos dizer assim, não vou usar a palavra confusa, mas bastante eclético, né? Logo depois, esse setor, né, que chamava o outro de revisionista, eles acabaram aderindo à chamada linha maoísta, né? Eles se transformaram em maoísta, inclusive um setor ligado ao movimento estudantil, ligado à Igreja Católica, que era a Ação Popular. Um personagem dele é o próprio Haroldo Lima, né, que foi deputado, uma figura de proa do partido. Eles entraram no partido e eles, por conta exatamente dessa linha maoísta que eles fizeram, inclusive a guerrilha do Araguaia e tudo mais. Só que, posteriormente, eles também criticaram a China, né, acusando a China de revisionista. E eles adquiriram como o farol da humanidade seria a Albânia. Só que aí a Albânia acabou também, né, no bojo da crise dos países europeus, e ficou o símbolo, ficou, inclusive, essa marca, né,
de um partido que tinha, inclusive, uma característica ideologicamente se apresentava como stalinista. Só que o grande partido stalinista no Brasil, Henrique, não era o PCdoB. Ele era ideologicamente stalinista por conta daquele racha lá de 62. Mas o partido stalinista era o velho PCbão, o partidão, que seguia a política do aparelho da burocracia stalinista, que tinha se transformado em palavras contrárias à Stalin, né, com aquelas denúncias de culto de personalidade e tudo mais. Estou contando toda essa história para entender o seguinte, que o PCdoB, finalmente, nos anos 70, entra no MDB e passa a adotar uma política que era uma política de colaboração de classe aberta, né? Apoia a transição chamada transição democrática, a aliança com o Tancredo Neves, com a criação do PFL, que era o partido, setores que dirigiam o PDS, como Sarney e tudo mais. Então, durante muito tempo, o PCdoB ele era um partido que tinha essa marca, né, era um partido muito forte no movimento estudantil, né, dirigiu a UNE, no processo de reconstrução da UNE, no final dos anos 70, vai continuar até hoje, né, como uma marca fundamental. O próprio Capelli foi presidente da UNE, e o Orlando Júnior, e vários outros dirigentes hoje do PCdoB que defendem essa mudança, vem desse movimento estudantil, que era o JS, que dirigia a UNE, mas aqueles setores ligados ao movimento sindical, ao movimento pelego, né? O PCdoB integrava a CGT, junto com o PCB, e se colocaram contra a CUT. Esse setor, em 1989, eles vão fazer aliança com o PT, né? A Frente Popular de 1989. Até 89, o PCdoB era o principal adversário do PT, mas só que o PCdoB ele conseguiu farejar, isso eles eram muito espertos, né? Que a onda agora não era ficar no MDB, apoiar esses partidos burgueses, mas fazer uma aliança com o PT, que o futuro era ingressar nessa frente popular. O PCdoB vai ser um aliado importante do PT até o momento que o PT cai. Quando o PT é expulso do poder federal, né, e a burguesia tem uma política de perseguição ao PT, setores do PCdoB eles começam a alimentar o desejo de, vamos dizer assim, vamos sair desse barco, que esse barco está furado. Por isso que quando teve o impeachment, antes mesmo da votação do impeachment definitivo no Senado, o PCdoB, entre a votação de abril e a votação de agosto, o PCdoB estava defendendo diretas, né? Diretas já contra a política de permanência do governo Dilma. Então, ali era uma política que teve uma contradição muito grande dentro do PCdoB. Esse setor mais à direita apresentou a candidatura de Manuela Dávila como candidata a presidente para negociar com Ciro Gomes, com o próprio PT e com outros setores. Finalmente, o setor mais à esquerda conseguiu impedir que o PCdoB se aliasse à direita, né? E que, na verdade, eles fizeram uma composição com a Haddad lá naquela casadinha de 2018. Mas esse processo vai evoluindo. Com o código, com a legislação antidemocrática, né? De restrição, né? Chamada cláusula de barreira, o PCdoB ficou ameaçado, ele não conseguiu ultrapassar pelas suas próprias forças a cláusula de barreira na eleição de 2018, e ele teve que fazer uma composição aí, ele, vamos dizer assim, fez uma fusão com um pequeno partido que é o PPL, o partido que apoiou o Fora Dilma, que agora recentemente apoiou o Covas e tudo mais. Então ele fez essa composição e, como você colocou aqui, criou um movimento 65, um movimento comum, que era no sentido seguinte, esse setor ele avaliou, nós não temos futuro. Aquele PCdoB lá, mesmo essa política de colaboração que foi adotada aí pela gente depois do impeachment, não vai ter resultado. Vamos ter que fazer uma mudança mais radical. Então esse setor, inclusive, defende a fusão com o PSB. Não é à toa que o PCdoB apoiou, tem a vice-governadora, né, a presidente do partido em Pernambuco, e participou daquele jogo sujo lá da eleição de Recife. Isso por conta de um projeto nacional de
ficar aí nessa composição da chamada centro-esquerda, PSB, PDT e tudo mais. A discussão do Capelli, primeiro, é antidemocrática para os outros setores, né? É um processo que acontece muito fortemente, tanto no PCdoB, aconteceu no PT também, acontece com o PSOL, que essas figuras tenham acesso à imprensa, entendeu? A imprensa, ela dá toda a possibilidade do Capelli expressar a sua opinião e tudo mais. Por exemplo, você, não sei se você chegou a ler o outro lado, né? O pessoal que critica essa posição. Não, a gente não tem nem acesso, só se você entrar ali nos meandros dos documentos internos do PCdoB para ver esse debate. Mas o Capelli, ele tem essa projeção da imprensa e ele consegue explanar isso, a sua posição. A posição, vamos ser bem claro, né? Uma, uma frase muito conhecida, uma expressão muito conhecida, é uma posição liquidacionista, é a transformação do partido numa própria frente ampla, coisa que já aconteceu nas eleições municipais, né? Boa parte dos candidatos, né? Se você vê o texto do Capello, ele até fala, né? Nós tentamos várias coisas, Movimento 65, ele fala do fato que aconteceu em São Paulo já há algum tempo, né? Que é a chamada filiação democrática. Então, com base, por exemplo, na articulação que o PCdoB tinha na Secretaria de Esportes, né? Durante o governo do PT, eles filiaram vários atletas que, aqui na Bahia, por exemplo, um jogador de futebol muito importante, que era o Bobô do Bahia, foi deputado pelo PCdoB. E você tem esse tipo de política em São Paulo e também os sambistas, né? Netinho de Paula e várias outras figuras, que era o seguinte: vamos atrair personalidades aí para ver se dá uma sobrevida ao partido. Mesmo com essas manobras, não conseguiu, e agora a filiação democrática nas últimas eleições foi abrir a siga para direitistas, né? E não satisfeito com isso, o Capelli viu o resultado das eleições, que foi muito negativo para o PCdoB, e a política dele é a política liquidacionista, né? Mas essa política liquidacionista é interessante o seguinte: que no Maranhão, o governo queria funcionário, né? Servidor, né? Do governador do Maranhão. A política do Flávio Dino também não teve resultado. O candidato do PCdoB nem foi para o segundo turno, e o candidato no segundo turno de direita, que o Flávio Dino apoiou, acabou perdendo as eleições. Então, é aquele negócio, o bicho está pegando, viu, Henrique? É verdade, tá pegando mesmo. Eu queria que você comentasse aqui um trecho que eu achei um dos mais interessantes aqui da matéria do Catelli, do Capelli, perdão, que diz o seguinte. Na verdade é assim, é a conclusão dele, né, que é Adeus Lenin. Ele diz que o partido parece a velhinha do filme Adeus Lenin, que o filho, ela acorda já depois que a Alemanha Oriental acabou, e aí o filho tenta produzir uma realidade falsa ali para ela achar que ainda está na Alemanha Oriental, no comunismo, etc. E tal. E para ele, o PCdoB se manter aí com comunista no nome, com... Essa é a imagem que ele passa, o título, inclusive, diz isso, né? Exatamente. Exatamente. Manter comunista no nome, foi-se martelo, etc. Então, na verdade, é uma coisa já que é uma falsidade, né? Em certo sentido, ele está certo até, né, Eduardo? Que o PCdoB nunca foi um partido comunista de verdade, etc. E tal. E hoje, né, pegando toda essa história que você contou aí, mais ainda, né? Ele é um partido que não está muito longe de ser um partido comunista. Mas eu acho que essa política aqui vai liquidar de vez, conforme até nós começamos a falar, né? Nós começamos aqui o tema. Essa política é adeus Lenin, não. Na verdade, é adeus PCdoB, né? Porque na medida em que eles trocarem de nome, porque ele diz que a questão do nome seria um dogmatismo. Mas, obviamente, que não é isso, né? O nome, ele diz muito respeito ao programa do partido, à ideologia do partido. O PCdoB, chamando o Partido Comunista do Brasil, já atrai uma série de elementos direitistas e oportunistas. Na medida em que eles tirarem o nome comunista, tirar a foice e o martelo, vai virar meio que, assim, oficialmente um partido burguês, né? Então, o que ele fala aqui de que o nome não teria nenhuma importância, a importância é o programa do partido, o programa do PCdoB é maravilhoso, etc. e tal, na verdade,
até mesmo do ponto de vista aí dos militantes do PCdoB, né, é falso. O que a gente vai ter é uma liquidação do partido, como você bem falou, né? Tem outra comparação no texto, que é a questão do PPS, né, que o próprio É, Capelli comenta, né? Porque o PPS ele fez os partidos comunistas italianos, ele fala negativamente do PPS, que o PPS, o que é que o PPS hoje? É uma sublegenda do PSDB, né? Virou, inclusive, mudou de nome, virou Cidadania e tudo mais. Mas os partidos comunistas na Itália também foram poder e tudo, se transformaram em um partido burguês. O PCdoB está longe de conseguir, vamos dizer assim, um êxito nessa política direitista dos partidos, como o Partido Comunista Italiano, que teve uma abrangência muito maior. Mas o que é importante entender é a política da frente ampla, né? Como nós temos colocado aqui, é uma política, não só é uma política errada, mas ela é uma política fracassada, né? Então, aqueles setores que procuram apresentar a frente ampla como uma alternativa, como uma coisa viável, acaba fracassando. Até mesmo o apoio a direitistas, o caso do Dória, né? Você vê que o Bruno Covas, né, nas eleições de São Paulo, ele próprio teve que esconder o Dória durante a campanha eleitoral, só apareceu com Dória exatamente no dia seguinte das eleições para falar que ia fechar a cidade e tudo mais. Né? Esse dado, eu acho que essas contradições do PCdoB, elas mostram as contradições que também, não talvez com essa clareza, como está acontecendo com o PCdoB, mas acontece também no PT, no PSOL também, mas sobretudo no PCdoB tem um dado interessante que é o seguinte: quando nós comentamos aqui a questão dos Correios, nós salientamos o papel negativo da burocracia dos militantes sindicais do PCdoB, que são vinculados à CTB, né, que dirige o Sindicato de São Paulo e do Rio de Janeiro, no desmonte da greve. Mas, contraditoriamente, Henrique, o que ainda tem que se reivindica de esquerda, não os setores dos Correios especificamente, mas em algumas categorias de trabalhadores, que é exatamente esses sindicalistas, né, que tiveram uma ligação muito grande com a direita do PT, né? Mas de qualquer forma você encontra ainda, é possível dizer isso, setores do PCdoB, da base do PCdoB e sobretudo no movimento sindical, que de uma forma ou de outra participaram, pelo menos no início, né, do movimento contra o golpe. Não da burocracia que estava lá alojada nos cargos em Brasília e tudo mais, que como eu descrevi aqui, antes mesmo do impeachment definitivo no Senado, eles já estavam negociando aí a política da virada da página do golpe. Mas você vai ter muito militante que, inclusive, participou de comitês de luta com o PCO, né? Militantes de base e tal. Só que essas pessoas agora têm que analisar as coisas friamente. E analisar friamente é o seguinte: o PCdoB acabou, e se, mesmo com os equívocos e tudo mais, você tem alguma ideia de ser de esquerda, a política não é ficar no PCdoB, porque o PCdoB agora é a própria frente ampla. Né? exatamente.